Chegou o seu momento de domingo para você se atualizar envolvendo o universo do morcego. Bora lá com as notícias do Bate-Giro. Vamos falar sobre Batfleck, falar sobre novo vilão ou nova vilã na série do Pacificador, vendas de quadrinhos, novas informações de colecionáveis da McFarlane Toys, ou seja, é coisa pra caramba. Confirmação da CCXP também com quadrinistas. Olha aí, tem um cara muito conhecido, o Absolute Batman, chegando então no final do ano. Bora lá para as atualizações. Vamos começar falando sobre as vendas de quadrinhos da semana, pois nós tivemos a publicação de Batman número 158, com o começo de Batman Silêncio 2. Resenhei um quadrinho essa semana aqui. E como é que foi então o top 10? O pessoal do Bleeding Cool News acabou então trazendo a informação do top 10. Nós tivemos alguns títulos da DC figurando então nas primeiras posições. O pessoal do Bleeding Cool News então conseguiu reunir as informações destacando que Batman número 158 então foi o quadrinho mais vendido da semana, não poderia ser diferente. Além do mais, nós tivemos na segunda posição o Absolute Martian Manhunter, o Caçador de Marte. Em terceiro lugar, a Absolute Wonder Woman, edição número 6, denotando o sucesso então dessa Mulher Maravilha. Aí nós tivemos Ultimate Spider-Man número 15, Ultimate Wolverine número 3, Amazing Spider-Man número 70, Godzilla vs Quarteto Fantástico número 1, UK X-Men número 12, Justice League Unlimited número 5 e Fantastic Four número 30. Lembrando que esse é o top 10 somente da semana, né? Mais pra frente nós teremos a revelação do top total de março, mas eu não duvido que realmente Batman número 158 possa ficar em primeiro lugar. E lembrando que nós temos também o Absolute Batman, que saiu este mês aí, que pode, quem sabe, figurar também no primeiro lugar ou não. Vai depender de como as coisas foram aí então nas vendas. Lembrando que nós tivemos aí Batman número 158 tendo 400 mil solicitações para comic shops, né? Uma espécie de pré-venda, de certa maneira. Os lojistas de comic shop fazem então pedido e realmente a galera estava acreditando muito que poderia vender bastante aí Batman na sua nova versão, né? Na sua nova fase. Mas eu acho muito interessante também o Absolute Caçador de Marte está fazendo sucesso. A primeira edição, ela foi bem recebida, o pessoal gostou muito da leitura, uma leitura que tem seus momentos experimentais ali, e é o título que acabou então aumentando o seu escopo de lançamento, porque não é uma série contínua, na verdade era uma série em 6 partes. Só que com esse lançamento aí que acabou dando certo já na sua primeira edição, então a DC estendeu o lançamento para 12 edições, então uma espécie de maxi-série aí de 12 partes. Vamos torcer para continuar dando certo aí essa versão do Caçador de Marte e talvez se torne uma revista mensal, quem sabe, né? Você acompanha o Batman Silêncio 2? Gostou do começo? Não gostou? Comente aqui embaixo. Assista a resenha que eu publiquei essa semana no canal. Vamos falar sobre Nick Dragotta, sim, o desenhista e co-argumentista de Batman Absoluto, ou Absolute Batman, chegou a fazer uma entrevista então sobre o seu trabalho e as influências que ele tem tido para compor então os designs dos personagens. Nós tivemos essa semana toda a polêmica envolvendo o criador do Bane não gostando do design que o Dragotta fez pro personagem, comentei em vídeos próprios no canal aqui. E em uma nova entrevista o desenhista chegou a destacar aí que ele corrobora que existe uma certa influência no que envolve as capas do Kelly Jones para a Queda do Morcego lá nos anos 90, dentro do que envolve as novas concepções tanto do Absolute Batman quanto do Absolute Bane. A entrevista foi feita no podcast CBCC. Quando perguntado ao Dragotta o que significa trazer o Bane para o universo absoluto, o desenhista falou o seguinte: não quero dizer muito, mas se eu fosse mover minha câmera 2 pés para a esquerda, você veria as capas que mostram Bane e como ele vai ficar no universo absoluto. E digamos que ele vai passar por algumas interações diferentes. Eu sou um cara nostálgico, então vou me inclinar para esse lado, mas sendo Absolute, definitivamente vamos fazer algo grande. Então vou deixar vocês com isso. Mas eu acho que a visão de Scott sobre Bane é algo que nunca vimos antes e meio que entra em tudo que essa indústria do Coringa e do Arkham está montando dentro desse primeiro arco. Tudo desempenha um papel e está tudo conectado, é uma visão muito legal. O entrevistador chega a falar sobre a comparação que a gente pode ter envolvendo o Bane que apareceu então na capa de Absolute Batman número 9 com o Bane antigo que a gente via nos desenhos do Kelly Jones. Se o Dragotta conseguiria honrar então que eram os desenhos do Kelly Jones envolvendo o próprio Bane. Sendo que o desenhista falou: estou com você, vou fazer o meu melhor. Isso remonta até mesmo aos meus designs do Absolute Batman. Você não pode mexer muito com isso, tem que ser reconhecível, alimentar esse amor e nostalgia. E então temos esse fator legal, como se ninguém tivesse músculos emplumados tão legais quanto o Kelly Jones, e exagerando coisas como as orelhas do Batman ou desenhando uma capa tão exuberante. Eu pessoalmente não tenho essas habilidades, mas sei exatamente do que você está falando. E acho que você vai entender um pouco disso com certeza no futuro. Quando você vê as capas do Kelly Jones do passado, da Queda do Morcego, você vê que o exagero era algo muito
preponderante nos trabalhos desse desenhista. Era uma coisa que saía muito fora do padrão, era uma arte que era divisiva, muitas pessoas gostavam, outras não gostavam, realmente você tinha muitas discussões nesse sentido. Mas você vê pelas palavras aqui, tanto do entrevistador e do Nick Dragotta, que existe essa tendência a você seguir um caminho parecido com o que foi feito do Kelly Jones. O fato é que quando você abriu o quadrinho, na Queda do Morcego especificamente, você não viu o Bane com aquela retratação tal qual eram as capas da Queda do Morcego. Era uma coisa um pouco mais contida, mas quem sabe com o Absolute Batman nós possamos ver então o que era o Bane das capas da Queda do Morcego dentro desse novo universo. E já que nós estamos falando sobre o Nick Dragotta, a CCXP confirmou que esse ano, então 2025, o desenhista estará no Artist Valley, fazendo lá então os seus autógrafos para quem quiser bater um papo com ele. Não só o desenhista, mas também o brasileiro Frank Martin, que faz as cores do Absolute Batman, também estará no evento. Lembrando que a Panini Comics já confirmou que esse ano lançará uma versão de Absolute Batman no Brasil, de Absolute Batman, Wonder Woman e também no Superman, mas fica então aí, né, o detalhe para o fato que possivelmente a gente vai ter a versão brasileira já neste ano, né, se não atrasar nada, aí poderemos levar então para o Nick Dragotta autografar o gibizinho, né, deixar lá com o autógrafo dele, do Frank Martin, assim por diante. Faltou só o Scott Snyder para completar a trinca aí, né, e pegar o autógrafo da galera. Outro artista que foi confirmado foi o Phil Hester, desenhista de obras como do Arqueiro Verde, do Monstro do Pântano. Ele fez Gotham City ano 1 lá com Tom King, que é um quadrinho bem legal. É um trabalho que fica uma recomendação forte para você dar uma olhadinha. Então temos aí vários artistas muito interessantes compondo então esse evento. Vamos torcer para nenhum deles cancelar, né? O Nick Dragotta cancelar chegando ali nos 45 do segundo tempo. Mas uma boa aí, né? Indicação para quando você estiver na CCXP, se você for lá, dá uma passada então lá na mesa dele para pegar um autógrafo. E a McFarlane Toys esteve na WonderCon e anunciou um monte de novidades futuras envolvendo os seus colecionáveis. Lembrando que eles ficam até 2026 lá lançando, depois a Mattel assume a brincadeira, mas ainda eles têm ali bastante coisa para trazer para os colecionadores. Em relação ao núcleo do Batman, eles anunciaram então o Azrael com o seu uniforme no final da Queda do Morcego. Nós tivemos também várias peças envolvendo Batman O Retorno, com o próprio Homem-Morcego, o Pinguim, a Mulher-Gato, Max Shrek. Tem também os pinguinzinhos que aparecem no final do filme. Temos o Batman de Terra de Ninguém, a Batgirl Stephanie Brown, o Asa Noturna da Era de Bronze. Temos a volta também de figuras clássicas como da série animada, o Batman, o Fantasma Cinzento, Ra's al Ghul, o Crocodilo, Jonah Rex. Temos o Batman dos Super Amigos e aí nós temos outras coisas legais como uma estátua da série preto e branco do Azrael, com a arte do Joe Quesada, que é um dos criadores desse personagem junto com o Dennis O'Neil. E além do mais nós teremos também o Coringa pelo Ed McGuinness, Coringa lá daquele quadrinho chamado O Imperador Coringa. Nós não tivemos os bonecos aparecendo, só tivemos na verdade as imagens de protótipos que estão sendo feitos, né? Alguns deles ainda não estão na sua finalização, mas anunciou muita coisa o seu Toddinho McFarlane aí, hein? E muitas peças legais, né? Muita coisa envolvendo os anos 90 do Batman ali, né? Batman da Terra de Ninguém, Azrael, aí você tem a estátua preto e branco do Azrael. Realmente tem investido bastante o Toddinho com essa fase aí do Homem-Morcego que foi bem relevante para as histórias do personagem. Além do mais, nós tivemos as figuras já aí com pré-vendas também aparecendo no site. Temos a Final Suit, o uniforme final do Batman que apareceu lá na fase da Liga da Justiça do Scott Snyder. Foi anunciado também o Pistoleiro Clássico na sua versão ali dos anos 70. E por fim tivemos mais uma peça do Batman no 2. Esse é o Batman que vem com a arma de fogo e tudo mais, olha lá. Geralmente quando você vai discutir com as pessoas nas redes sociais, né, sobre o fato do Batman usar arma de fogo ou não, que você fala, olha, o Batman não usa. A galera pega muito essa imagem do Batman no 2 e fala, não, como assim ele não usa? Tá lá, tá nos quadrinhos ele usando. O Batman usa assim arma de fogo. Até você explicar o contexto da história, o que significa e assim por diante, demora um pouco para o pessoal entender, né? Mas tá lá, o McFarlane Toys aí trazendo, né? O seu Toddinho trazendo, então, algo que ele fez com o Batman. Porque o McFarlane fez aí os desenhos de Batman ano 2. Começa com Alan Davis, para depois terminar com o McFarlane. É uma história complicadíssima, Batman ano 2, né? É uma história que eu gosto de ler, mas tem um enredo péssimo, terrível, com ideias bizarras, né? Mike W. Barr fez uma coisa muito estranha com tudo isso. Mas de qualquer maneira, aí, bons anúncios, né? Essa Final Suit aí do Batman, da Liga da Justiça, a galera gosta bastante também, né? Confesso que essas histórias não me pegam muito, mas bons anúncios pra galera que coleciona os bonequinhos da DC e do Batman.
Foi confirmado oficialmente que nós temos então uma nova vilã do Batman aparecendo na segunda temporada de Pacificador. A atriz Bray Noel foi escalada oficialmente como a Coelha Branca na segunda temporada do personagem aí que foi catapultado por causa do filme do Esquadrão Suicida. Essa vilã surgiu em Batman The Dark Knight número 1 dos Novos 52. Convenhamos que nunca foi uma vilã relevante, bem como nunca trouxe nada de interessante que você pode falar, pô, essa vilã, por mais que não seja tão conhecida, ela é muito legal, bem feita. Realmente a Coelha Branca nunca foi uma coisa que você fala, pô, essa personagem realmente ela é extraordinária, bem construída, cheia de detalhes, muito bem feita. Não chega aos pés de uma Mulher Gato, uma Era Venenosa, própria Arlequina, não funciona dessa maneira. Então tem muita chance lá da série do Pacificador com os roteiros do James Gunn dar uma boa mudada no que é então a personagem, fazer outras coisas, conforme o próprio James Gunn gosta de fazer. Fez isso com o Homem das Bolinhas, fez isso com a Caça-Ratos, com o Caça-Ratos, com certeza ele deve fazer isso com a Coelha Branca. E é uma personagem que, né, é quase nada para os quadrinhos, então quem sabe essa troca no que é personagem na sua adaptação possa ser uma coisa que melhore então que é essa figura. Enfim, o pessoal curte muito a personagem pelos físicos, pelos dotes dela, né, de ver a mulherada lá basicamente. E tudo bem, né, não dá para dizer o contrário, mas ela pode ser um pouco mais aprofundada, né, tem um belo rostinho ao mesmo tempo, tem uma bela construção, né, falta uma parte só. Mas veremos aí futuramente. A atriz ela parece muito com a Coelha Branca, então tem, né, uma caracterização aí que o pessoal gosta, né, que é fidedigna ao físico realmente. Lembrando que Pacificador, a segunda temporada, estreia no segundo semestre desse ano. Daqui a pouco está chegando. Mas é um jabá importante, se você gosta do Projeto Caverna do Morcego, você pode apoiar de duas maneiras, sendo membro do canal, pagando um valorzinho bem pequeno de R$3, você ajuda pra caramba todo esse projeto, você tem vídeos adiantados, você aparece com seu nome no final de todos os vídeos e você participa do grupo de WhatsApp para membros. Você também pode apoiar fazendo suas compras através dos links comissionados, Amazon, Panini, Museu Infinitos, Magazine Luiza. Todo dia eu publico algum desconto lá no grupo de desconto do canal, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Dá uma passadinha lá para verificar então as promoções. E lembrando, você não paga nada mais usando esses links, meus amigos. Então você ajuda comprando aquilo que você queria já, sem gastar R$1 a mais. Veja só como é bacana isso. E lembrando, né, uma coisa que o pessoal me fala muito, se eu simplesmente entrar no link já funciona? Não, você tem que entrar no link e fazer suas compras depois que você entra pelo link. Então você tem que colocar suas compras no carrinho depois que você entra no link. Aí sim você vai realmente ajudar o canal com comissão. Show? Então se você for fazer suas compras nessas lojas ou em qualquer outra loja da internet de qualquer tipo de produto, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado e reforçando aqui, você não paga nada mais nesses links. E de acordo com o site IGN, o Giancarlo Esposito quer viver um vilão do Homem-Morcego no DCU do James Gunn. Você sabe qual vilão poderia ser esse? Pois é, ele falou. Em entrevista ao ator, ele disse que estaria interessado em se juntar ao DCU como o icônico vilão do Batman chamado Sr. Frio. Olha lá, ele gostaria de ver o Victor Freeze. Esse é um casting que eu diria até um pouco manjado, porque muita gente fala do Esposito para ser realmente o Sr. Frio. Talvez seria uma maneira diferente dele viver um vilão. Por mais que o que a gente vê em outros papéis dele, ele acaba trazendo um pouco do que é o Victor Freeze. O Gus Fring eu acho que traz um pouco do que é o Victor, eu diria, um pouquinho só. Então é um cara que poderia ser um bom nome para viver o Sr. Frio, mas eu acho que ele já tá um pouco mais velho, a idade dele talvez já tenha passado para viver esse personagem. Mas ao mesmo tempo ainda pode funcionar, né, dependendo das coisas. Mas eu acho que ele poderia fazer um bom trabalho como o Sr. Frio ou qualquer outro vilão do Batman. O Sr. Frio no DCU, ele acabaria trazendo muito da sua carga fantástica, porque é um personagem que ele funcionaria no universo do Matt Reeves, eu acredito, pela ficção científica que ele traz, uma ficção científica que pode ser bem explicada, mas eu acredito que o trejeito dele um pouco mais fantástico funcionaria muito mais no DCU. Então, quem sabe eu torceria para ver esse vilão aparecendo realmente no universo DC do Gunn e do Safran do que necessariamente o Matt Reeves. Mas ainda assim, se aparecer no universo Matt Reeves, seria bem bacana também. Enfim, meus amigos, Giancarlo Esposito, você gostaria de ver ele sendo o Sr. Frio? Comente aqui embaixo, quero saber de você. Essa semana nós tivemos uma entrevista com o Ben Affleck, falando um pouquinho então aí sobre sua carreira, ao mesmo tempo ele sempre tem que entrar naquele tópico que é importante, né? Que são os filmes de super-heróis e o seu Batman. E ele acaba ressaltando uns destaques importantes, como por exemplo o fato do porquê o seu Batman
não deu certo. Nas palavras dele, o que aconteceu foi que começou a ficar muito velho para uma grande parte do público. O meu próprio filho na época tinha muito medo de assistir o filme. Então, quando eu vi isso, eu pensei, temos um problema aqui. Então, acho que foi quando a gente teve um cineasta, que é o Zack Snyder, que queria continuar esse caminho, e um estúdio que queria recapturar todo um público mais jovem, o que fez com que os seus propósitos, então, não se cruzassem. Eram duas entidades, duas pessoas realmente querendo fazer algo diferente, e essa é uma receita muito ruim. E essa foi uma discussão que rolou muito essa semana aí sobre essas palavras do Affleck, falando então sobre essa questão do Batman ser um personagem que pode ser bem quisto pelas crianças e pelo público adulto. Como é que você faz um Batman que é violento, que é assustador para os bandidos, mas não assusta crianças? O estúdio, a Warner, os produtores, eles têm essa tendência a querer que o Batman seja um personagem que esteja muito ligado com as crianças, com o público jovem, porque isso ajuda também a vender muitas coisas para este público. Então ele sempre tem essa questão de não fazer o Batman ser um personagem que seja voltado somente para adultos. Com o filme do Matt Reeves, eles chegaram a falar, olha, você vai fazer um filme PG-13, né? Porque a gente quer vender muito o personagem. E o Matt Reeves falou, não, a gente vai fazer um filme que seja PG-13, né? Não vai ter nada um pouco mais escabroso. E aí você discute essa questão envolvendo o Batman do Ben Affleck. Aí eu vi uma galera lá do fandom do Snyder reclamando que, porra, a Warner não quis fazer um Batman assustador. Como assim o Batman tem que ser assustador? Não é um personagem para crianças. Como é que você faz um Batman assustador que ao mesmo tempo seja uma pessoa que consiga lidar com crianças, né? Que não assuste crianças. É um ponto importante que, mesmo se você leva em consideração um Batman realista, ainda assim um Batman realista pode ser assustador para os bandidos e, ao mesmo tempo, um personagem que seja uma inspiração para as crianças, não assuste elas. É possível, e mesmo os filmes mais realistas, como o Batman do Christopher Nolan e, ao mesmo tempo, o Batman do próprio Matt Reeves, já fizeram isso recentemente. Nessa mesma entrevista feita para a revista GQ, o Affleck diz que ele não tem mais interesse em viver super-heróis. Ele já falou isso há muito tempo atrás, ele continua falando. Ele destaca que ele se divertiu em alguns filmes, como, por exemplo, Batman vs Superman, lá com os trabalhos do Zack Snyder. Tanto que depois, quando o Zack chamou ele para concluir algumas coisas com a Liga da Justiça lá, o Ben Affleck foi lá tranquilamente. Ele também disse que se divertiu com o filme do Flash e assim por diante. Só que ele não tem mais interesse em abraçar este mundo. Ele tem outros projetos, outras coisas. O Ben, então, tá em outro caminho aí na sua vida profissional. É outra coisa que vira e mexe a gente tem que falar aqui, né? Realmente é um disco furado tudo isso, né? Mas é isso, meus amigos. Batfleck foi um momento importante envolvendo o universo DC, o próprio Batman, tem os seus momentos polêmicos e assim por diante. Mas enfim, bola pra frente, tem muita coisa pra se construir envolvendo o Batman também. E os quadrinhos que vão chegar essa semana na América do Norte são os seguintes: Poison Ivy número 32, com roteiro de William Wilson e desenhos de Brian Level. Batgirl número 6, com roteiro de Tate Brown e desenhos de Takeshi Miyazawa. Birds of Prey número 20, com roteiro de Kelly Thompson e desenhos de Sammy Barsi. Two-Face número 5, com roteiro de Christian Ward e desenhos de Fábio Veras. Secret Six número 2, com roteiro de Nicole Maines e desenhos de Stephen Segovia. É sempre muita discussão, muita polêmica e boas notícias envolvendo o universo do morcego. Mas todo dia tem vídeo aqui no canal, meus amigos, por isso eu vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir que se passaram então durante essa semana. Cheguei a responder algumas perguntas dos inscritos falando sobre a saga do Batman. Pode ter o fim, não pode ter o fim essa revista? Dá uma olhadinha nos meus comentários. E além do mais, trouxe aqui uma recapitulação aí das notícias recentes do DCU, falando também sobre fake trailers, spoilers do filme do Superman. Cuidado, eu aviso quando aparece spoiler durante o filme, fica tranquilo. Mas assista lá as atualizações. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.